Opa, tudo bom? Como você está? Estamos aqui para poder continuar no desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Só que antes de entrar aqui na leitura específica, se você está assistindo esse vídeo na data que ele foi publicado, você está acompanhando aí, né, as notícias que estão correndo nos nossos jornais. Hoje é dia 9/5/2024 e o que nós vemos é que o Rio Grande do Sul está passando por uma catástrofe. Vou deixar algumas imagens para vocês aí. Infelizmente, as pessoas que estão lá estão ilhadas, né? Uma enchente, chuvas fortes estão causando enchentes, várias pessoas estão com casas, lojas, empresas, tudo na cidade está basicamente debaixo d'água. E como a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar o próximo, por muitas vezes eu pensei em falar sobre esse assunto aqui, mas eu até demorei um pouco para poder falar sobre isso aqui, pelo seguinte motivo. É comum, quando acontecem algumas catástrofes, as pessoas se unirem para ajudar as pessoas que estão passando por essas dificuldades. Isso é louvável, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Só que, infelizmente, algumas pessoas, uma pequena parte, né, uma minoria, usa desses momentos para aplicar golpes. Infelizmente, as pessoas usam as suas redes sociais para aplicar golpes de fato. Pedem Pix, dizendo que vão ajudar essas pessoas que estão em dificuldades, mas esse Pix é para aplicar golpes, é para o benefício próprio e jamais pensando no outro. Então eu esperei um pouco mais de tempo para falar sobre esse assunto aqui no canal, porque eu queria saber de uma instituição que fosse verdadeiramente séria, onde a gente pudesse doar alguma coisa, seja em forma financeira, seja em alimento. Eu pensei por muito tempo, pesquisei alguma instituição séria para trazer aqui, para que as pessoas que acompanham aqui, eu sei que pouquíssimas pessoas que acompanham aqui, né? O canal é muito pequeno, mas não tem problema. Onde 1, 2, 3 estejam reunidos, aí está o Senhor. Então, a gente precisa ajudar os nossos irmãos que moram lá no sul. Eu vou deixar para você aqui uma instituição muito séria, onde você pode doar qualquer quantidade para poder ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento difícil, tá bom? Eu vou deixar um Pix aqui, que é da CNBB, lá do Sul. Para quem não conhece a CNBB, né, se não me engano, acho que é Conferência Nacional dos Bispos. Não sei se é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, eu vou deixar aqui. E aí vai estar o Pix deles, é um CNPJ que eles utilizam lá. E pode ter certeza, pode confiar que a sua doação ela vai ser destinada de forma correta. Inclusive eu vou deixar aqui também a publicação, onde é o próprio perfil oficial da CNBB, coloca o Pix deles lá, né, pedindo essas doações para ajudar o pessoal. Vou deixar aqui o Instagram deles, para que vocês que estão assistindo esse vídeo aí possam acompanhar toda essa questão, toda essa situação e de como está sendo feita essa doação, tá bom? Então vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo o Pix, e se você pode, ajude. E se caso você não consegue ajudar financeiramente falando, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e possa ajudar de forma honesta, de forma verdadeira essas pessoas. Amém? E o mais importante que nós devemos fazer nesse momento é orar. Ore por essas pessoas, pois elas estão passando por coisas tristes, coisas bem fortes, bem pesadas, tá bom? Então se você não consegue ajudar financeiramente, compartilhe, mas principalmente ore. Todos nós vamos orar pelas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil. E juntos com o Senhor, nós somos mais fortes. Então vamos ajudar os nossos irmãos, beleza? Agora, se tratando aqui um pouco mais da leitura, nós vamos continuar hoje no capítulo 15 até o capítulo 17 do livro de Mateus. Tranquilo? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui na leitura do dia de hoje. Capítulo 15. Alguns fariseus e diversos doutores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? De fato, comem pão sem lavar as mãos.
Jesus respondeu: Por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E, no entanto, vocês ensinam que alguém pode dizer ao seu pai ou à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de honrar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziaram a palavra de Deus com a tradição de vocês. Hipócritas! Isaías profetizou muito bem sobre vocês quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Como nós estamos glorificando, como nós estamos honrando o nome do nosso Senhor? É só da boca para fora, é só com os lábios? Ou a nossa alma, o nosso amor, o nosso coração está verdadeiramente entregue a Ele? Tomemos cuidado para que não honramos o Pai só da boca para fora, mas sim verdadeiramente no íntimo do nosso coração. Não adianta nada eles me prestarem culto porque ensinam preceitos humanos. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutem e compreendam. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Então os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que disseste? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Não se preocupem com eles, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos a parábola. Jesus respondeu: será que vocês ainda não entendem? Vocês não compreendem que tudo que entra na boca passa pelo estômago e acaba indo para a privada? Ao contrário, as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas é que tornam o homem impuro, pois é do coração que vêm as más intenções, crimes, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas, ao povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé. Seja feito como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galiléia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Vamos glorificar a Deus, pois Ele é capaz de curar todas as nossas feridas. Aqui, nessa palavra, nos mostra isso. Jesus é capaz de nos curar. Então glorifique o nome desse Senhor Altíssimo. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar, nesse deserto, tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos.
e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magdá. Capítulo 16. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: ao pôr do sol vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje vai chover porque o céu está vermelho, escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. Quando atravessaram para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pães. Então Jesus disse: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensavam consigo mesmos: é porque não trouxemos pães. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês estão pensando na falta de pães, homens de pouca fé? Vocês ainda não compreendem, nem mesmo se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? Como é que não compreendem que eu não estava falando do pão com vocês? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles perceberam que Jesus não tinha falado para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então a palavra de Deus vem nos ensinar, tomar cuidado, não se deixar enganar por esses falsos fermentos que querem nos afastar de Deus. Esses falsos fermentos que diz trazer uma sabedoria de salvação, mas estão totalmente contra a palavra do Senhor. A salvação, a palavra que nos traz a salvação é a palavra de Deus. Por isso, se baseie na palavra do Senhor, coloque a sua vida na palavra de Deus. Pare de cair aí em falsos testemunhos, em falsas promessas. Só a palavra de Deus pode nos salvar. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha para você ver. Aqui nós confirmamos que Jesus, ele é o Messias, ele é o enviado, aquele que veio para perdoar de todos os nossos pecados. Por isso, se arrependa verdadeiramente. Volte a viver para Jesus, porque ele é a sua salvação. Só ele pode salvar a sua vida. Por isso, se entregue nesse Pai misericordioso que pode te salvar. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a palavra do Senhor. É isso que ele nos ordena. Se nós de fato amamos a Deus sobre todas as coisas, se nós de fato quer morar junto com ele na eternidade, nós precisamos renegar as nossas vontades, os nossos desejos carnais, aqueles pecados que nos afastam do Senhor. Por isso, abandone tudo isso, renuncie a si mesmo, renuncie à sua própria vontade e comece a viver as vontades, os propósitos de Deus.
Pare de viver pelas suas necessidades e comece a viver os propósitos do Senhor. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e vamos seguir a Jesus. Essa é a vontade do nosso Pai. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que querem dizer os doutores da lei, quando falam que Elias deve vir antes? Jesus respondeu: Elias vem para colocar tudo em ordem. Mas eu digo a vocês: Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida. Até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu, e na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: Vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar este tipo de demônio. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Até destaquei aqui para a gente essa explicação dessa última parte que nós lemos agora, que diz o seguinte: Jesus mostra uma vez mais qual é a verdadeira missão do Messias: dar a própria vida e ressuscitar. Os discípulos, porém, ainda não compreendem. Não compreendem o significado da morte que gera a vida. Olha para você ver. Ele morreu para ressuscitar e nos dar a vida verdadeira. Ele morreu por causa de nós. Por isso, a missão de Jesus é dar a vida. E a nossa missão é seguir a esse que nos deu a vida verdadeira. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos, dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. Mas, para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol na boca do primeiro peixe que você pegar. Vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pegue-o e pague por mim e por você. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje.
E, mais uma vez, saliento. Se você pode, doe. E se você não pode, ore. Tá bom? Vamos ajudar os nossos irmãos do Sul. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Um beijo, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.